E aí, tudo certo? Sabe aquela pergunta que sempre aparece? Por que eu deveria aprender Python? Se essa dúvida já surgiu por aí, então se liga, porque hoje a gente vai mergulhar no tutorial oficial da linguagem para desvendar o que faz o Python ser tão especial. Então, para começar, vamos fazer um exercício rápido. Pensa aí no dia a dia na frente do computador. Quais são aquelas coisinhas, sabe? Aquelas tarefas chatas, repetitivas, que comem um tempo precioso. A gente sabe que elas existem. Aquelas que, no fundo, a gente olha e pensa: nossa, tinha que ter um jeito mais fácil de fazer isso. Pode ser, sei lá, ter que catar uma palavra e trocar em centenas de arquivos. Ou, quem nunca, né? Ter que organizar aquela pilha de fotos da última viagem, renomeando tudo. Olha, a própria documentação do Python dá esses exemplos. E vai além, fala de criar um banquinho de dados customizado, uma aplicação com telinha, com interface gráfica, ou até um joguinho simples. São problemas super comuns do dia a dia mesmo, que estão pedindo uma solução mais esperta. E olha, isso não é só para tarefas do dia a dia, não. Para quem já está na área de desenvolvimento, ralando com software profissionalmente, a coisa pega. Aquele ciclo clássico de escreve o código, aí compila, testa, opa, achou um bug, volta, arruma e compila tudo de novo. A cada mudancinha, isso é um bug gigantesco na produtividade, é muito frustrante. Beleza, então como é que a gente sai desse ciclo? Como resolver esses perrengues, tanto os do dia a dia quanto os da galera de desenvolvimento? A resposta, segundo a documentação do Python, é surpreendentemente direta ao ponto. A sacada é a seguinte: existe uma ferramenta que foi pensada exatamente para isso. Uma linguagem de programação que não foi feita só para resolver problema cabeludo, mas para fazer isso de um jeito que devolva para a gente nosso bem mais valioso, o tempo. E aí o tutorial manda a real, na lata, sem firula, com a seguinte frase: Python é a linguagem para você. Olha, é uma promessa e tanto, não é mesmo? É uma afirmação bem forte de que essa é a ferramenta certa para a missão. Tá, beleza, promessa feita. Mas por quê? O que o Python tem de tão especial que faz ele ser tão bom nisso? Agora a gente vai entrar nos detalhes, para entender o que faz ele se destacar na multidão. Olha só que interessante essa comparação. De um lado, a gente tem os scripts shell. Pensa neles como aqueles comandos rápidos que a gente digita no terminal, sabe? Para coisas simples, tipo mover um arquivo, renomear uma pasta, funciona super bem. Só que o Python, ele vai muito além. Ele dá uma estrutura, um suporte bem mais robusto para programas grandes mais complexos. E do outro lado da balança, quando a gente coloca o Python perto de gigantes como C++ ou Java, a grande vantagem é agilidade. O tempo para sair de uma ideia e ter algo funcionando na tela é muito mais rápido. E um dos grandes segredos para essa velocidade toda é que o Python é uma linguagem que a gente chama de interpretada. O que isso quer dizer na prática? Quer dizer que não tem aquela etapa de compilação, sabe, de transformar o código todo em outra coisa antes de rodar. Não. O interpretador, ele lê o código e já sai executando, linha por linha. E isso, gente, muda o jogo completamente. E essa imagem aqui mostra a diferença de um jeito genial. Dá uma olhada. O ciclo tradicional, escrever, compilar, testar, recompilar, é cheio de passos. Agora olha o ciclo do Python. Escrever e testar. Acabou. E essa simplicidade não é só para deixar bonito não, viu? Isso economiza um tempo absurdo no desenvolvimento. Deixa tudo mais rápido, mais fácil de experimentar coisas novas. Mas não é só velocidade. Tem outra coisa que é super importante: clareza. A sintaxe do Python, o jeito que se escreve o código, foi pensada para ser limpa, para ser fácil de ler. O resultado é que os programas em Python geralmente são mais curtinhos e principalmente mais fáceis de bater o olho e entender o que está acontecendo. E como é que ele consegue essa mágica? Bom, tem alguns truques. Primeiro, ele tem uns tipos de dados que são de alto nível, que basicamente deixam a gente fazer operações bem complexas numa linha só. Segundo, a estrutura do código, sabe, os blocos, são definidos pelo espaçamento, pela indentação. Isso elimina um monte de chaves ou aquelas palavras tipo begin e end. E por último, não precisa ficar declarando o tipo de cada variável antes de usar. Juntando tudo isso, o código fica muito mais limpo, mais enxuto. E não vai pensar que por ser simples ele é fraco, hein? Pelo contrário, o Python é super poderoso. Ele é extensível. Isso quer dizer que para aquelas tarefas super raras que precisam de uma performance absurda, no talo, dá para plugar módulos escritos em linguagens como C. E é aí que está a genialidade da coisa toda. O Python te dá facilidade para 99% do trabalho. E para aquele 1% que precisa de força bruta, ele te deixa usar o poder do C. É o melhor dos dois mundos, de verdade.
Agora uma pausa para uma curiosidade rapidinha. Normalmente, o nome de uma linguagem de programação vem de algo bem técnico, né? Mas com Python, a história é outra. É bem mais divertida, digamos assim. Muita gente pensa, e é natural, que o nome tem a ver com a cobra Python. Faz sentido, né? Mas não tem nada a ver. Nadinha. A inspiração veio de um lugar que ninguém esperaria. Pois é, o nome é uma homenagem a um grupo de comédia britânico, o Monty Python's Flying Circus. O criador da linguagem, o Guido Van Rossum, era simplesmente um fãzaço do programa. E o mais legal é que essa zoeira virou parte da cultura da linguagem. A própria documentação oficial às vezes solta umas piadas e referências ao show. Sensacional, né? Quem diria? Bom, depois de entender o porquê de usar Python e até de onde veio o nome, a documentação dá uma dica de ouro sobre o próximo passo. E o ponto central é esse aqui, ó. Teoria é legal, é importante, claro, mas o que vira o jogo mesmo é a prática. O melhor jeito de aprender de verdade, de fazer a coisa entrar na cabeça, é botando a mão na massa. É começar a escrever código sem medo. E é com essa ideia que a gente encerra. É um convite, na verdade. Lembra daquelas tarefas chatas que a gente falou lá no comecinho? Qual delas poderia ser a primeira a ser eliminada com um script? Qual probleminha do dia a dia pode virar o primeiro projeto em Python? Afinal de contas, toda grande jornada começa com uma única linha de código.